Não sabe o que fazer para passar aí no desafio da FTMO? Vem comigo que eu vou te dizer. Pra gente fazer trade, o que precisa fazer? Comer, beber, fazer trade, repetir? Não, a gente estuda money management, a gente estuda matemática, a gente entende que isso daí é bem mais importante do que estratégia. Vamos ver agora os casos de pessoas que foram reprovadas no teste e que foram aprovados, que é bem interessante. Vem comigo. Afinal, quem são as pessoas que não passam, né? Às vezes a gente não sabe para onde que a gente vai, mas pelo menos a gente vai por eliminação, né? E a gente sabe para onde a gente não vai. Então, se a gente repetir os mesmos erros que as pessoas fizeram, a gente vai acabar lá. Então, vamos conhecer aqui esse vídeo que tá muito legal e mostra os principais erros e por que as pessoas não passam mesmo ali no desafio da FTMO. E aí, traders, tem um vídeo novo para você que vai ser muito legal. Então agora, eu sou o Simon, aqui da FTMO, e a gente é uma firma aí que vai permitir que você receba dinheiro para daí você fazer trade, mas você tem que passar no nosso teste, tá? Então aqui eu vou mostrar os resultados das pessoas que foram reprovadas. Por que eles falharam? Olha só. Essa conta aqui, o cara estava operando a MetaTrader 5, tinha uma continha lá de 10 mil dólares, e foi um horror, né, gente? Basicamente fez um pivô de baixo aqui essa conta e foi embora. E a grande questão aqui é por que ele teve esse resultado horroroso, né? Simples, porque ele perdeu mais que ganhou. E não é só isso, o cara não sabe sair das perdas, ele só sabe sair nos ganhos. Ele tem um ego que deve ser bastante grande e aí ele não consegue entender que isso aqui não é sobre você estar certo ou estar errado, isso aqui não é sobre você ter ganho e perda, isso aqui é sobre você ser perdas consistentes. Você tem que perder pouco. Se você não tiver controle das suas perdas, não adianta. Olha lá, ele teve trade aqui por 22 dias, ele tinha um mínimo de 10, então isso aí ele passou. Mas o resto ele reprovou, olha só. Ele tinha que ter uma perda máxima de 500, porque a conta dele é pequenininha, né? E ele teve 630, pronto, aí já ferrou, aí já não tem mais show, já reprovou. A somatória dos dias tinha que ser menos de 1.000, o cara teve mais, não adianta, tá? Então, qual é o problema dele aqui? O problema dele aqui, e ó, ele tem estratégia, tá, gente? Por que eu sei? Porque é 61%. Ele até sabe ganhar, o problema é que ele não sabe perder. Então, ele tem aqui uma média de ganho de 13 dólares, só que a perda dele é 4 vezes isso, gente, 40 dólares quase. Então, a relação risco-retorno dele é um lixo, é 0,32. Ele está arriscando 1 para ganhar 0,32. Ele inverteu a relação e ele não é consistente, ele morre. Por quê? Porque ele só faz prejuízo. É um cara que não tem que ser trader desse jeito, tá? E ele vai a vida inteira ficar pegando dinheiro, botando na corretora, ficar pegando dinheiro, botando na corretora. Tem dois tipos de pessoas, tá, gente? Tem gente que são os depositadores, tá? E tem gente que são aquelas pessoas que fazem retirada. Você tem que mudar de time, vamos lá. Faça retirada. Eu conheço uma pessoa que o cara não deposita dinheiro na conta dele desde 1996. A gente pode fazer isso, tá? Talvez não tão bem quanto esse cara aí. Mas a gente pode fazer muito bem, gente. Então, escolha o seu lado, certo? Aqui é aquela mentor app, tá, da FTMO. Então, ele mostra vários gráficos aqui bem interessantes. Tipo assim, qual que é o melhor dia da semana que você faz trade, qual que é o par que você tá indo melhor, entendeu? Qual é o tipo da coisa que tá te dando dinheiro, se é a compra ou se é a venda. Porque a compra todo mundo sabe, né? Você entra na compra comprando, você sai da compra vendendo. Mas a venda, muita gente nem sabe que isso existe, né? Você pode ganhar com a baixa. Então você entra na venda vendendo e você fecha a venda comprando. Então, esse cara aí, ele tem um grande problema, ele não sabe manter os ganhadores, tá? E ele tem muita dor de ganho, ele ganha e já sai, não pode. Nossa, agora esse outro aí é bem pior, esse daí é o caos do caos. Esse cara aí tem que ir pra lavoura desse jeito, entendeu? Ou ele muda ou ele vai pra lavoura, porque não dá, olha lá. Ele tem uma conta de 50 mil, ele usou a MetaTrader 4, e olha lá, ele reprovou em tudo. A única coisa que ele passou foi que ele tentou 11 dias fazendo trade. Ele tinha que ter uma perda
mínima aqui, ou melhor, ele tinha que ter uma perda máxima de 2.500, teve ali 3.200. Ele foi muito ruim, né? A somatória dos dias ele também foi ruim. E, assim, a média dele de perdas é muito maior do que a média de ganhos. Então, isso aí faz a conta dele ir totalmente lá para baixo. E é por isso que a relação risco-retorno dele é um lixo, tá? E o cara, se ele continuar assim, fazendo trade, ele só tem prejuízo. Ele tem, em média, $150 de prejuízo por trade. É um horror. E por que ele fez isso? Porque ele começou macho demais. Olha o tamanho dos lotes do cara. O cara começa com 4 lotes. Eu sou bom pra dedéu. É bom pra dedéu em perder, né? O cara não tem estratégia, 20% de taxa de ganho. Esse gente não sabe nada, ele não sabe nem matemática. E esse cara aí também não sabe estratégia nenhuma. Então aí é muito complicado. E o que ele fez de trade? Ele operou Forex, ele operou um pouquinho de ouro ali, que é metal, entendeu? Então nessa flechinha aí que tem nesse Mentor App, que é dentro do site ali da FTMO, você pode clicar e aí você coloca lá, dá nome para as tuas entradas, dá nome para as tuas saídas, e ela consegue até o sistema ver ali o que você tem ali do teu R, se tá melhor, se tá pior, que é o risco, né? Então esse cara, ele operou tudo mal. A única coisa que ele operou menos pior foi o EUR New Zealand ali, tá? Mas é um lixo, olha lá. O volume dele é absurdamente macho. Pra que essa macheza toda pra uma conta pequena? Não dá, não tem cabimento, né? Se você vai operar muito rápido, até você consegue alavancar. Mas se você ficar um trade muito tempo e muito alavancado, a tua conta vai ser igualzinha desse cara. Não pode fazer isso. A gente tem que ter dor de perda, gente. Você perdeu, já sai. Você não aguenta perda. O que você não pode fazer é ficar perdendo ali para sempre, entendeu? E o ganho você não aguenta. Aí você inverte as coisas. Isso é uma síndrome, isso já foi descrito há muito tempo atrás. E é impressionante como as pessoas podem cair nesse tipo de coisa, né? Então, 28% de ganho, não dá, esse cara não sabe nada. Vamos pro outro. Esse aqui tem uma conta de 100 mil, também usou MetaTrader, e a conta dele aqui, ó, é uma consolidação. O cara dá um passo para frente e um passo para trás e meio, né? Por quê? Porque ele não consegue manter a perda dele. Ele até respeitou a perda diária. O problema é que quando ele perdeu, ele foi até a morte. Olha lá, ele fez um monte de trade, tá? E esse somatório aí dos trades foi maior que esses 10% do permitido da conta. Aí não dá, o cara não pode perder mais ali do que $10.000 para essa conta aí de 100 mil, para a modalidade que ele escolheu, né? Então não dá. E se você quebra um desses aí, gente, aí destrói tudo. Então ainda que o cara possa ter ganho um pouquinho, não adianta, porque o pouquinho ali leveda toda a massa, vamos dizer assim, tá? Então, qual que é o problema desse cara? O problema desse cara, esse cara tem estratégia, gente. Ele fez 63% ali, ele tem estratégia. O problema dele é que ele não sabe matemática, ele não entende que ele tem que segurar aqueles trades positivos, os ganhadores, e ele tem que se desfazer das perdas, ele não tem que ficar, vai reverter. Não, gente, isso aqui traça plano, segue, isso aqui tem que ser, tipo, robótico mesmo, né? Então ali no jornalzinho dele dá pra ver as coisas que ele tá perdendo, tá? A relação risco-retorno dele tá muito ruim ainda, né? Mas, e ele é um cara, você vê, ele só sabe vender. Sell, né? Ele não sabe comprar, né? Então, não é que tá errado, não tá errado. O que tá errado é você não ajeitar a tua matemática. Se esse cara que já tem uma estratégia, assim, ajeitar a matemática dele, nossa, ele vira um trader, assim, excelente, vencedor profissional mesmo. O problema é quando a pessoa não consegue enxergar isso daqui, né? Então, é complicado. E você vê, ele faz trade mais de Forex e faz trade também ali do ouro, né? Então, ele opera mais ou menos a mesma coisa, compra e venda, tá? E o que ele não deveria estar operando? Olha lá, ele não tem que operar Cable. A Cable ferra ele, teve quase 6 mil de perda ali, tá louco. Não dá pra operar, nenhuma das DJ e GU ali, ele deveria estar operando, porque ele só perde naquilo ali. Então, é legal, assim, esse sistema gráfico deles, porque permite que você veja, isso aqui eu tô bem, não, isso aqui eu tô muito mal, né?
Então, eu preciso ver aqui os meus trades assim, do dia que está melhor, né? Tem várias informações bem legais aqui e tem outras que você ainda consegue acrescentar se você clicar numa flechinha ali dentro do log, aí você coloca até dar nome para as suas entradas, para as suas saídas, e aí você compara o R que você está fazendo, que é o seu número de risco, porque você sempre tem que pensar, eu arrisco para ter um retorno, tá? Então é risco e retorno, daí vem aquela relação risk-reward. Então, se você sabe qual é o percentual de ganho que você tem, aí você sabe se você tem que manter mais ou menos os teus ganhadores. Isso aí é muito proveitoso. Olha essa outra conta aqui. Essa conta tem 100 mil, tá? O cara começou até mais ou menos, estava direitinho, de repente ele teve uma loucura ali que quase perdeu tudo. Gente, esse cara não sei como é que ele passou. Sem brincadeira, porque ele deve ter chegado muito perto da perda máxima dele. Sabe por que isso acontece? Porque ele tinha muitos trades abertos. E aí o cara que fica com muitos trades abertos, ele faz bobagem. Então aí isso aqui não é para acontecer, tá? Olha lá, ele parou ali, ó. Ele ferrou na perda máxima do dia e ferrou no objetivo do lucro que ele conseguiu. Não o suficiente, entendeu? Então aí não dá, gente. E ainda que ele tivesse passado em quase tudo menos um, não adianta que ferra tudo. Você tem que passar em todos, tá? Então, olha lá o problema dele. O problema dele, gente, ele tem estratégia, e por sinal boa. Olha lá, 70% de ganho. Esse cara é bom. O problema, ele é ruim de matemática. Ele não entende que ele tem que, assim, ganhar mais que perder. E ele tem que segurar aqueles trades ganhadores dele. Olha a relação risco-retorno dele. Tá um lixo. Por que tá um lixo? Porque ele não entende que ele tem que segurar os ganhos. É o cara que ganha, ai, tô com medinho, sai. Não dá, você não vai sobreviver. Se a gente fosse simular 100 trades, esse cara aqui ia perder, né? Por quê? Porque ele perde mais do que ganha. Então, isso aí, se você for reproduzir esse mesmo comportamento que ele está tendo, não adianta, ele não vai para frente. Então, esse cara, ele só opera ouro. Olha lá, ele só opera ouro. Eu conheço um cara assim também. O ouro é muito bom de operar, mas também quando ferra, misericórdia, né? E aquela flechinha que eu falei, que você pode clicar ali, ó, essa bem da direita, né? E aí você coloca as notas que você quer colocar, né? Você vê que ele opera ouro toda hora, isso tá errado, isso não tá certo. Você tem que ter uma hora específica para operar o ouro, que daí você consegue uma taxa de acerto maior. Esse cara, assim, ele tem que melhorar a matemática dele. Ele tem uma estratégia boa, tá? Meio perigosa, mas boa. Só que ele tem que ajeitar a matemática dele, melhorar a relação retorno. Aí ele consegue ser, assim, mais lucrativo, né? Então, agora que a gente viu os trades, né, negativos, vamos dar uma olhadinha nesses trades positivos, né? E aí, traders, mais uma semana e vamos mostrar agora as pessoas que foram aprovadas. Olha que interessante como que elas foram. E aí, traders, vamos lá para mais desafios. Vamos ver agora quem que passou no desafio da FTMO. Olha só. Ó. Vamos lá ver 3 contas aqui. Essa primeira conta, tá? Essa conta é uma conta pequenininha. 10 mil pounds. O cara usou a MT4. Mas olha que legal, gente. Essa conta fez um pivô de alta e foi embora. O cara tinha que ter 500 de perda máxima, ele teve 300. E o somatório de todos os dias, que foram 11 dias que ele fez trade, ele teve bem menos, teve 300. Olha que legal. Então, esse cara é impressionante aqui, tá? Ele olha, 4 vezes mais o ganho dele do que em relação à perda. Ele tem um bom R. Ele tem uma relação risco-retorno fantástica de 4,30, ou seja, ele segura os ganhadores. Esse cara tem estratégia? Não, gente, ele não sabe fazer trade. Olha lá, ele tem uma estratégia lá de 53%. Mas como é que ele pode ter passado o desafio? Ele é bom de matemática. Ele entende de relação risco-retorno. Pode ter sido sorte? Até pode, mas aí assim, ele passa na primeira fase, mas daí ele reprova nas outras fases, né? Então você tem que entender isso daí. Olha lá o que ele operou. Ele operou basicamente Forex, muita cable ali, né, que é a GBP USD, muita DJ, basicamente Forex, tá? E esse trader ali, ele sempre tá usando stop loss.
Só teve um lá que ele esqueceu, tá? E é importante que você use o stop loss para você limitar as suas perdas. É isso que vai diferenciar o trader profissional daquele não profissional. Então, esse cara aí, ele não tem preferência por compra ou por venda, ele faz as duas coisas. E o grande lucro dele é a DJ, né? Os outros, ele, né, opera meia boca. Ouro ele não sabe operar ali, ó, não saiu do zero, né? E basicamente o volume dele é um volume mais de comprado do que de vendido, né? A quantidade maior, né? Então, esse cara aqui, para melhorar, né, ele tem que achar uma estratégia que funcione. Só que agora é mais fácil, porque o mais difícil, que é o money management, ele já tem. Então, isso é muito bom quando a pessoa entende que ela não pode ter medo de ganho. A pessoa tem que ter medo de perda, gente, não de ganho, né? E foi muito legal esse cara aí, né? Então, esse cara aqui, ó, tá? Da conta de 100 mil dólares, foi muito bonito também. Você vê que ele não perdeu mais do que 10 mil dólares, ou seja, ele não baixou de 90 mil de saldo ali, né? E que a gente chama, na verdade, equity, porque equity pega o que tá aberto também, né? E o balance, não, é só o que fechou, né? E é legal, ele respeitou a perda máxima do dia, a perda somatória de tudo, tá? Esse cara tem estratégia lá, ó, ele tem uma taxa de ganho de 64%. Qual é o problema dele? Então, o problema dele é que no longo prazo ele não vai passar mais, assim, ele não vai ser, vamos dizer assim, lucrativo, porque ele não alcança a consistência, porque ele tá ali 0 a 0, mas ele tem um pouquinho mais de perda do que ganha, tá vendo? A relação risco-retorno dele é praticamente 1 para 1. Você arrisca 1 para ganhar 0,96, entendeu? Então no início isso aqui até dá certo, mas depois você tem que ajeitar, porque senão depois você acaba penando, viu? Então, mas é uma boa conta. Ele só precisa arrumar um pouquinho a matemática dele, que ainda não tá legal. Ele tem que fazer o cálculo certo. O cara não tem que ver, ai, eu vou ter que entrar agora, senão o mundo vai acabar e eu vou perder o trem. Não, gente, tem trem toda hora. Então parem com isso. A gente tem que fazer o cálculo bem certinho. As melhores horas ali dele é perto... Nossa, que horário horrível. Ele opera melhor ali perto do meio-dia, tá? E aí ele opera uma montoeira de coisa. E o que mais ele ganhou foi com ouro. Com ouro e com a cable, né? Que é a deal. Né? Então, esse cara, ele é promissor, mas ele tem que arrumar umas coisas, senão no futuro ele acaba não passando. Ele tem que melhorar a relação risco-retorno dele, tá muito ruim, tá? Agora, olha os dois gráficos, tá? Então, esse cara aqui, ele tá muito melhor. Então, esse daí dos 80 mil euros, né? E é claro que quanto mais o cara for fazendo trade, né? Aquele outro tem pouquinho, mais você vai ver o perfil do cara e se ele é consistente mesmo. Porque tem umas coisas que não dá pra mentir. Por exemplo, esse cara aqui, ele fez trade por 12 dias, né? Ele passou muito bem ali da perda diária e da perda máxima. E esse cara aqui, ó, ele é bem parecido com o outro, né? Só que esse aqui, ele tem uma estratégia monstruosamente boa, gente. Ele tem 80% de taxa de acerto. Ele tá ganhando praticamente 1 para 1 que nem o outro, mas esse aqui, ele é muito melhor. É impressionante como ele é melhor, né? E além disso, tá, ele opera lotes assim um pouco mais significativos, tá? Ele deve ficar bem rápido no trade, né? Quando a pessoa opera muito lote, ela entra e sai, né? Ela sabe um lugarzinho ali que ela pode entrar com segurança, então aí espera e aí faz aí direitinho, né? Interessante que ele tem várias posições e detalhe, gente, as taxas também contam, tá? A corretagem, os swaps, que é a taxa que você paga quando você dorme comprado, vamos dizer assim, ou dorme vendido, né? Às vezes tem swaps que até te dão dinheiro. Mas é importante você entender, esse cara aqui, ele só sabe operar bem ouro. O resto ele também opera. Mas, por exemplo, para de operar GBP CAD. O cara tem 80% de taxa de acerto, mas para que vai fazer uma taxa tão linda num ativo tão cretino que não funciona? Então, desencana daquilo ali, né? É muito legal ver o cara, né, com essa expectativa ali que ele tem, né, de lucro. Agora, essa curva aqui, nossa, esse cara quase reprovou. Nosso Deus. Mas se o cara não chegou na perda máxima, tá tudo bem, tá, gente? Isso aqui não é tão arriscado assim, né? Só que
esse cara, na verdade, ele tá deixando um pouco de dinheiro na mesa, tá? Agora, se você olhar ali, ele passou em tudo. Esse cara foi bom, mas ó, a perda da massa era 5 mil, o cara chegou, 4.700. Não façam isso, tá, gente? Eu sempre deixo R$ 1.000, $1.000 ali a menos, pra eu nem chegar perto, tá? Porque isso aqui é muito dinheiro, né? Então não dá pra perder um negócio desses, tá? Esse cara, ele tem estratégia? Não, gente, ele não tem estratégia. O que ele tem é matemática, ele sabe que ele tem que segurar no rojão ali, né? Então, a relação risco-retorno dele ficou legal, porque ele arrisca 1 para ganhar 1,30, tá? E a perda dele está inferior ao lucro. Mas o problema é que ele não tem estratégia. 50%, gente, isso aqui é uma moeda jogada para cima. Esse cara não tem estratégia nenhuma, ele não tem noção, mas ele tem noção de matemática. Então, isso aqui acaba salvando ele. E é isso que é legal, né? Então, o cara começou com aquele lote macho para dedéu, 25 lotes, gente, pra que isso? Não tem pra que essa macheza toda. E aí depois ele desistiu, aí virou mais humilde, mais ou menos, né? Então, daí é isso. Claro que se você operar mais lotes, você vai ganhar mais, mas você vai perder mais também. Então tem que tomar cuidado que é uma faca de dois gumes. Ele basicamente operou Forex, um pouquinho de metal ali, né? Ele tem também índice ali da Inglaterra, do UK10, né? E esse cara gosta bastante de vender, né? E o volume dele tá bem altinho, né? Ele gosta também do DAX, que é o GER30, né? E ele também era um cara que era para parar de operar esse GBP-CAD aí, porque tá fazendo pra ele perder dinheiro demais, né? Então, é isso que a gente vê. Então, se você considera toda essa matemática, não tem como ela não vir em teu favor. O problema é que as nossas emoções às vezes nos tiram do trade. Esse que é o grande problema. Então, olha só, esse outro cara aqui, ele tem uma conta de 100 mil, ele chegou a fazer um pivôzão ali, mas aí fez um pivô de alta conta e foi embora. Então, conta boa também, né, passou. Ele, ó que legal, podia ter perdido 5 mil, ele perdeu 2, podia ter perdido ali 10 mil, ele perdeu 2. Ó que legal, essa conta muito bonita, hein? E ele fez um lucrozinho esperado ali, tá? Esse cara tem estratégia? Não, gente, não tem estratégia. Mas, de novo, ele sabe matemática. Então, ele segura os ganhadores. Olha lá. A média ali do lucro do cara é 178 e a média da perda é 104. Então, ele tem uma relação risco-recompensa aqui legal, de 1,7. E é por isso que a conta dele fica bonita para cima, né? Então, se a gente ajeita a matemática e tira o ego da jogada, cara, você vai ir tão bem. Isso aqui não é difícil, mas você tem que entender que não é simples, tá? Então você tem que estar com a matemática bem na ponta da língua, né? Então esse cara aqui, ele gosta muito de Forex e ouro, tá? Então dá pra ver aqui que ele basicamente gosta de fazer compra, tá? Ele gosta... Então, ele não gosta muito de pagar swap, então ele não dorme muito ali posicionado no trade, tá? E aqui estão os principais ativos que ele operou. Basicamente o SDCAD, né? E tá muito bom. Só que, por exemplo, ele não tem que comprar cripto. O cara é um lixo para cripto. Aqui, ó. Só perde com a XRP, só perde com o Bitcoin, só perde, né? Daí não dá. Então para de operar cripto. Então, essas ferramentas, elas são muito legais. Porque você olha ali e você já sabe o que você tem que melhorar. Então aí você só age. Então, essa é a Mentor App e isso aqui vai ajudar bastante. Essa aqui é a última conta, é uma conta de 200 mil. E esse trader aqui, ele, nossa, chegou meio perto aqui da perda principal dele. Mas aí depois ajeitou a conta e aí fluiu de uma maneira maravilhosa, né? Só que, assim, a perda máxima dele por dia podia ser 10 mil, ele perdeu 3 mil, nossa, e a perda máxima de todos os dias era 20 mil, o cara perdeu 3 e pouco. Fantástica essa conta aqui, tá? E agora vamos ver se ele tem estratégia ou não, porque você vai ver o win percentage dele. Ele tá querendo melhorar a estratégia dele, tá? Tá meio aleatório ainda, 58%, mas esse cara sabe matemática. Qual é o problema dele? Ele tá deixando dinheiro na mesa, gente. Olha ali as perdas dele. $600. Dá para melhorar isso daqui. Então ele tem que perder menos, tá? E agora ele basicamente opera Forex, ele tem um pouquinho ali de ouro também, né? E
é interessante olhar esse trade, né? Só que esse cara, ele tá meio macho demais, tá, gente? Ele não tem stop. Isso aqui, esse cara vai falir, tá? Você tem que ter stop, gente. Não pode não ter stop, né? Então tem que estar marcado ali os stopzinhos direitinho, né? Então não tem por que você achar que vai ficar na frente, meu stop é mental. Acaba dando stop dev mental, entendeu? Aí não dá, aí você perde, aí fica estático, aí dá um gap. Não, já deixa ali, entendeu? Que aí você tem menos bias, menos probabilidade de erro ali em cima, tá? Então, olha lá, esse cara não dá para operar order, tem que operar outras coisas, tá? E eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e pegado a manha.